Olá, queridos. A nossa mensagem de hoje, ela vem de 1 Coríntios 6:12 e diz o seguinte: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Nós estamos vivendo numa época de carnaval. Essa festa que a gente sabe que não é conhecida pelo autocontrole, pela calma, pela tranquilidade, pela sabedoria antes de fazer as coisas. É ao contrário. É a festa do descontrole, é a festa do descompensado. E então, Deus colocou no meu coração que talvez a gente deveria falar um pouquinho justamente sobre isso, sobre esses problemas que vêm, não só no carnaval, mas em todo o ano, esses problemas que vêm desse descontrole, dessa falta de freio que o ser humano chega para ele mesmo, às vezes, e fala: Quer saber? Não tô nem aí, eu só vou mesmo, e é isso. Eu não vou pensar em nada, não vou pensar no futuro, não vou pensar no bom senso, não vou pensar em nada. E a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto, em Coríntios, é falando: olha, todas as coisas me são lícitas. Eu tenho liberdade para eu fazer o que eu quiser com a minha vida. Aliás, isso é uma coisa muito curiosa. Tem muita gente que acha que servir a Deus, que ser cristão, que ser um servo de Deus é não ter liberdade. Mas várias e várias vezes a Bíblia nos fala que é o contrário, na verdade. Que quando nós não estávamos com Deus, quando nós éramos escravos do pecado, a gente não tinha a capacidade, a liberdade de dizer não para várias coisas ruins que o pecado trazia para a nossa vida. Mas em Jesus, nós somos mais livres. Essa aqui é a diferença. Não é que nós somos presos, não é que nós somos escravos. Escravo é um cara que ele quer, por exemplo, parar de beber e não consegue e desiste. Fala: é muito difícil, desisto. Mas livre é a pessoa que olha e fala: eu preciso parar de beber porque isso faz mal para mim, e se esforça para parar de beber. Porque ele tomou uma decisão que foi contra as vontades mais fortes de seu instinto, as vontades mais intensas do seu desejo carnal. Isso é ser livre. Ser livre é ter a capacidade de, apesar de seu corpo te dizer vai, você usa o seu cérebro e fala: se eu for, é uma péssima ideia. Aliás, isso se reflete em outras áreas também. Por exemplo, já que a gente está falando sobre carnaval, na área sexual, quantas pessoas não têm essa mesma atitude? Vai, só vai, não pensa, vai, tem que ser feliz. E quantas coisas erradas já aconteceram na vida da gente, no mundo, porque as pessoas falam: olha, não pensa, só vai. Mas Deus nos ama. Deus não é uma pessoa que quer o nosso mal. Deus, ele não fica falando: vai, vai, não pensa só no amanhã, vai. Ele pensa e ele fala: calma, você tem certeza que isso é o melhor para você? E é isso que uma pessoa que te ama faz. Ela não fica incentivando você a fazer besteira. Ela não fica incentivando você a dormir com qualquer um, porque, é carnaval. Não, peraí, você não merece melhor do que isso, não? Você não acha que você tem valor? Porque se você acha, se você não tem tanta certeza assim, eu quero te dizer que, olha, Deus acredita em você. Ele sabe que você tem valor. Ele acha que você merece não só um momento rápido de emoção. Você merece ser feliz.
Você merece um relacionamento de verdade, não uma coisa fake, artificial, que dura ali alguns momentos e daqui a pouco você nunca mais vê a pessoa e você volta para sua casa tão triste quanto você estava antes. Deus acha que você merece algo verdadeiro, real. Então, tem gente que acha que essa ideia, né, de não sair por aí dormindo com todo mundo é uma prisão. Mas como eu falei agora há pouco sobre, né, um viciado, muitas vezes é o contrário. A pessoa que está em Deus, ela tem a capacidade de dizer não. Uma coisa que alguém escravo do pecado, escravo de suas próprias vontades, não se aguenta, não passa por aqui, é direto por aqui, é direto pelo corpo, sem racional. Dizer o não, falar, olha, não é isso que eu quero, ainda não, eu estou me guardando para uma pessoa especial. Eu acho que o sexo não é só que nem uma latinha de refrigerante que eu abro, bebo, depois jogo fora e não quero mais nada. Eu acho que tem algo mais profundo nisso. Eu acho que se eu fizer com a pessoa que eu amo, significa muito mais, é algo quase espiritual, é a coisa mais íntima que eu posso ter no mundo com alguém. Você achar isso não quer dizer que você é um perdedor, não quer dizer que você é um quadrado, não quer dizer que você é um trouxa. Não. Você está no seu direito, você está se valorizando. Você está olhando para si mesmo de um jeito, do mesmo jeito que Deus olha para você, como se você tivesse valor. E você tem. E você tem. E a pessoa que te julgar por isso, que falar, não, solta o freio, só vai. Não fica pensando desse jeito. Que pensamento de trouxa. Ai, fica assim. Quem que botou esse pensamento na sua cabeça, hein? Porque é sempre assim, né? O pessoal sempre acha que você é livre para escolher o que você quiser. Mas quando você discorda dela, aí de repente o pessoal começa a falar: ah, mas quem que botou essa ideia aí na sua cabeça? Essa liberdade aí não é legal, não. Não. Você é livre para pensar do jeito que eles querem. Mas quando você ousa discordar do que muitas pessoas dizem que é o normal, de repente toda né, essa esses braços abertos de não, cada um pensa do jeito que você quer, cada um pensa com as que lá, e só ele fala, tá, eu penso que eu quero não fazer. Como assim? Como assim? Como assim, né? Ué, eu achei que você respeitava a opinião dos outros, né? Então, esse texto da Bíblia nos diz isso, né? Eu tenho liberdade para fazer qualquer coisa. Se eu quiser subir no telhado da minha casa e pular, eu tenho a capacidade física de fazer isso. Mas eu devo? Não, não devo pular. Por quê? Porque eu sei que vai me fazer mal. Porque eu sei que eu posso não sobreviver. Porque eu sei que não vai trazer nada de bom na minha vida. E às vezes tem gente que fica assim, vai lá, você não vai saber se você não experimentar. Me desculpa, tem coisas que eu não preciso experimentar só porque todo mundo está dizendo. Isso é uma coisa muito de adolescente, né? Essa pressão de grupo, que todo mundo fica lá, vai. Mas precisa ter muita moral para você dizer não pro grupo, dizer não porque o seu corpo está falando vai, como um trenzinho, vai. Mas usar a cabeça. Você precisa ter muita moral para você usar a sua cabeça, parar, pensar e falar, opa, peraí, eu não preciso descer a serra com o freio de mão abaixado e o carro desligado. Se eu for com calma, na primeira marcha, na segunda, pode ser mais devagar, mas é mais seguro e é mais tranquilo. E tem gente levando a vida sexual desse jeito, de maneira descompensada. Eu lembro que meu pai às vezes fazia isso e me achava doido. A gente ia descer a Serra da Anchieta, que era uma estrada que existia antigamente, super perigosa.
E às vezes ele simplesmente desligava o carro para economizar combustível. E eu ficava louco porque era tão perigoso. Era tão perigoso. Eu falava, não, liga esse negócio, liga o freio, vai. Aí, não, mas a gente vai só soltando aqui, controlando. Eu, pelo amor de Deus, você tá querendo economizar, sei lá, R$ 5? Pra quê? Vai direito, sabe? E tem gente que às vezes vai levando a vida assim, descendo a serra sem freio. E depois fica chateado quando o carro bate. O que aconteceu? Por que as coisas deram errado? Tinha que ter ido com mais calma, mais racionalidade. Não ouvir tanto, né, o que as pessoas ao redor dizem, o que o mundo diz que é normal, mas entender que Deus tem algo melhor para você, para sua vida. Em 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Falando sobre o ser humano que não tem freio, falando sobre o ser humano descontrolado, isso não se reflete apenas na área do amor físico, né? Não se reflete só apenas na área do sexo. Isso se reflete em muitas áreas que a gente pode ver na sociedade. Uma delas, por exemplo, como diz aqui em Timóteo, né? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Tem tanta coisa errada no mundo corporativo hoje em dia, porque as pessoas amam mais o dinheiro do que as outras pessoas. Ah, mas o chefe, ele não tem obrigação de gostar dos funcionários dele. Mas que tal tratar como um ser humano? É muito difícil? Olha, eu vou falar. Como alguém que tem a oportunidade de ter uma pessoa assim na vida dele. Um chefe que trata a mim e os funcionários como pessoas, não como números, não como bonequinhos que ele joga para lá e para cá a hora que quiser, mas com respeito. É tão diferente, é tão incomum quando isso acontece, que dá uma sensação tão boa. O trabalho muda, o clima do trabalho é diferente quando você tem um chefe que respeita os funcionários. E você começa a criar um senso de lealdade, você começa a falar, gente, eu vou ficar ao lado dessa pessoa, eu vou apoiar ela, não importa o que aconteça. É tão raro você encontrar no trabalho, né, uma pessoa superior que trate os outros assim. É tão raro que quando acontece, você olha e fala assim, meu Deus, isso era possível. Por quê? Porque o que nós vemos hoje em dia é esse mundo corporativo, onde as pessoas são tratadas como se não importasse, como números, como qualquer coisa. Coisas que eu já ouvi, coisas que já foram ouvidas aqui nessa família de emprego, né? Pessoa tinha uma mãe. A mãe pegou uma doença terrível, doença que poderia levar à morte. Foi, em vez de trabalhar, avisou que não ia poder trabalhar para levar a mãe para o hospital. Chefe vira e fala: você precisa decidir o que é mais importante para você, se é a sua mãe ou se é seu trabalho. Porque eu preciso de gente que vista a camisa da empresa. E é engraçado, porque assim que a gente ouviu, né, isso, a reação minha e da minha esposa foi tipo, a mãe, ué, é claro que a mãe é mais importante. Em que mundo ele acha que a empresa tem que ser mais importante? É muito doido. Isso sem falar sobre essas modernidades que estão surgindo agora, né? Então, é engraçado porque eu cresci nos anos 90 e foi uma época onde a ecologia estava com tudo, né? Tinha Capitão Planeta, tinha escola ensinando sobre reciclagem, e isso é uma coisa que ainda existe até hoje. E aí, de repente, de uns 2, 3 anos para cá, eu olho e o mundo parece que esqueceu sobre reciclagem
e só quer saber sobre inteligência artificial. E para fazer ela acontecer, eles estão destruindo o ecossistema, destruindo os locais de água, tirando das pessoas e colocando nas fábricas. Para quê? Para você ter um robozinho amiguinho para conversar com você, em vez de você ter um relacionamento com a pessoa de verdade, você ficar conversando com o robozinho que não existe? Para você ficar fazendo imagenzinha, meme do presidente? Para quê? É para isso que a gente está destruindo o meio ambiente, para ficar fazendo um produtinho, para as pessoas ficarem fazendo meme, e com isso um monte de gente no mundo inteiro ficando sem água, as torneiras secando, os rios secando. O que aconteceu com, não, a gente tem que se unir, vamos salvar o planeta, o meio ambiente. O que aconteceu foi dinheiro. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, dinheiro. Eu acompanho muito a área da tecnologia, né? Entretenimento também. E uma coisa que eu vejo é que constantemente as empresas estão tomando péssimas decisões, muitas vezes até demitir um monte de gente para botar a inteligência artificial no lugar. E essas empresas tomando péssimas decisões, e aí é lógico que o dinheiro delas, né, o valor delas vai lá para baixo. E aí, para compensar, para fingir que não tomaram péssimas decisões, elas tomam ainda mais péssimas decisões, elas demitem um monte de gente. E aí, de repente, o saldo sobe. Porque demitindo um monte de gente, elas economizam dinheiro e as pessoas, para eles, não importam. O que importa é o dinheiro. Os acionistas olham e falam: esse trimestre a empresa deu lucro. Aí eles, legal, a empresa deu lucro, eu continuo mantendo meu dinheiro aqui. Por que a empresa deu lucro? Porque ela demitiu 5.000 funcionários que davam gasto. Então, já que a gente não tem mais eles, agora a gente dá lucro. Tá, beleza, vocês fizeram isso, mas quando que isso vai parar? Não vai parar nunca. Trimestre que vem, a empresa tem que dar mais lucro ainda. E no outro, mais lucro ainda. E não pode acabar nunca, tem que ser para sempre isso. Mas vocês sabem que isso não é possível, né? Vocês sabem que isso é irracional. Isso é literalmente impossível dar lucro para sempre. Mas é isso que a gente está fingindo que é possível. Todo mundo corporativo no mundo inteiro está se movendo desse jeito. Jogando pessoas fora para fazer o stonks, o lucro, continuar subindo. Para sempre. O que não dá para acontecer. Mas tudo bem. A economia mundial continua fingindo que dá e vai continuar espremendo as pessoas para lucrar o máximo possível. E quando não der mais para lucrar, eles tiram o dinheiro e vão para outro lugar e começam de novo. E o ser humano tem feito isso. Eles têm espremido o mundo, o planeta, as pessoas em troca de dinheiro. Eu dei um exemplo da IA agora há pouco, né? E uma das coisas que tem surgido muito por causa das máquinas de linguagem, de aprendizado de linguagem, que o pessoal decidiu chamar de inteligência artificial, mesmo não sendo, é que o pessoal decidiu fazer um monte de robozinho, um monte de aparelhinho, um monte de aplicativo para conversar com as pessoas. E aí logo eles começaram a perceber que existiam pessoas solitárias. E eles falaram: dá pra gente ganhar dinheiro em cima dessas pessoas. E começaram a fazer propagandas falando: olha. E eu, muitas vezes, eu jogo no celular, né, algum joguinho grátis, e eu sou bombardeado por propagandas de IA todo santo dia. E de vários tipos. Mas vira e mexe aparece umas que é tipo: olha, conversa comigo aqui, ó. Eu sou seu amiguinho de IA, ou eu sou sua namorada, ou seu namorado. Você pode me fazer ser do jeito que você quiser. Você pode fazer que eu tenha a cara do seu ex. Gente, que doentio isso. Olha, o que você falar, eu vou obedecer. Eu vou ser perfeito, eu nunca vou te trair, eu nunca vou discordar de você. Gente, olha que doentio isso. E um monte de gente tá amarradão num relacionamento falso com, né, um aplicativo, mas
você sabe que o coração, ele engana a gente. Então o cara tá ali conversando com a pessoa que não existe, mas ele ainda sente as emoções. Então, se ele tá sentindo, é isso que importa. Não importa se é mentira, mas importa. Porque aquilo tá levando ele por um caminho quase que de loucura. Aliás, já vi casos de pessoas ficando loucas, conversando com IA, pessoas tirando a própria vida. E aí o pessoal chega lá pro presidente da empresa do IA e fala: e aí, o que você acha disso? E o cara, é uma pena, mas nós estamos aumentando a proteção lá, vai melhorar. E o pessoal trocando tudo por quê? Fazendo um aparelhinho para enganar, para se aproveitar de pessoas solitárias. Por quê? Para eles pagarem mensalidade. Dinheiro. Realmente, é tudo isso por dinheiro. Olha quantos males existem no mundo por causa de pessoas que querem mais e mais e mais dinheiro e nunca ficam satisfeitas. Esse texto aqui falava sobre isso, né? O amor ao dinheiro, a raiz de toda espécie de males. O pessoal fala que ainda existe muitos escravos no mundo inteiro, hoje em dia mesmo. Por quê? Porque o povo quer funcionário barato e quer, mas a lei não deixa, então o pessoal faz escondido debaixo dos panos. Aí, não, não é escravidão, é trabalho análogo à escravidão, sabor escravidão. Tudo por quê? Para economizar dinheiro, para ganhar mais dinheiro. Ou você nunca ouviu algum chefe, algum empresário ficar reclamando sobre como é muito caro contratar alguém, como tem que pagar muito imposto? Parece que é universal. Às vezes eu tenho essa impressão que tem muita gente no meio corporativo que, se deixasse voltar à escravidão, eles iriam ficar muito felizes. E isso é terrível, porque eles já não tratam o ser humano como ser humano há muito tempo. Você é só mais um. Eu quero que você vista a camisa da empresa. Eu quero que você venha trabalhar de segunda a sábado, de manhã até o fim da noite. O que você oferece? O mínimo que a lei permite que eu ofereça. Eu te dou o seu salário em pizza. Gente, você vê essas coisas em anúncios. É ridículo. O povo não quer pagar nem em dinheiro. Mas a situação tá difícil. Eu sei que a situação tá difícil. Não, você não precisa me dizer, eu sei. Mas não é nem uma questão do dinheiro nesse caso, é a falta de humanidade. É o pessoal tratando as outras pessoas como instrumentos, como peças, e não com o respeito que elas merecem ter como criaturas de Deus, como seres humanos pensantes e racionais, independentes. As pessoas tratam os funcionários de um jeito que, quando o filho dele for trabalhar, ele jamais aceitaria que o filho dele fosse tratado do jeito que ele trata os funcionários. É complicado. E para fechar aqui por hoje, eu queria ler um texto aqui. 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Para encerrar hoje, eu queria falar um pouquinho sobre vícios. Nós começamos falando um pouquinho sobre isso, né? E eu sinto que o vício é uma coisa complicada, é uma coisa difícil. Às vezes nós julgamos demais as pessoas que têm vício, porque é algo muito difícil de se livrar. E, como eu falei no começo, é muito importante a pessoa ter noção de que aquilo está errado, ter noção de que ela precisa mudar e lutar para fazer isso. Mas não é uma coisa fácil. Dizer não para a própria carne. Quando você luta contra um vício, você está dizendo não para si mesmo, usando o cérebro, batalhando contra o seu próprio corpo. E eu sei que tem um monte de gente aí que fica: mas isso aí não é pecado. Mas isso aí não é pecado.
Mas eles não entendem, tá? Independente de você achar que usar a coisa que você gosta é pecado ou não, mas se livrar disso é difícil pra caramba. E isso mostra que talvez essa coisa que você consome ou essa atitude que você faz que se tornou um vício na sua vida, talvez isso seja um vício. Se é tão difícil sim você se livrar dele, você já se tornou escravo, você está se tornando escravo disso, e como nós falamos na mensagem de hoje toda, estar com Deus é ser livre. Então não é você vive uma vida de proibições que você tem que dizer não para tudo, mas você é livre para dizer não quando você quer, pelo seu bem, pela sua saúde. Então talvez você tenha que chegar e falar assim, ó, não, eu não quero isso para minha vida. Isso não faz bem para mim. Agora eu vou me levantar, eu vou sair daqui, porque isso não faz bem para mim. Eita, por que que é tão difícil eu sair daqui? Por que que é tão difícil eu dizer não? Parabéns, você tem um vício. Mas tudo bem, você já reconheceu que você precisa mudar, e você está dizendo não, e você está lutando contra a sua própria carne, porque o seu instinto é fazer o que você quer. Mas às vezes fazer o que você quer não é uma boa ideia. Em várias áreas da nossa vida, como a gente está falando hoje. Na área sexual, na vida financeira, e agora na luta contra os vícios, dizer sim para sua carne, dizer sim para seu desejo, dizer sim para o seu coraçãozinho, é a pior decisão que você pode tomar. Fala para um bêbado que ele tem que seguir o coração dele e você vai ver o que vai acontecer. Péssimo. Seja racional. Para pensar. Calma, eu sei que você está com vontade, mas vamos com calma. Esse texto, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda ao redor, bramando como um leão, fazendo barulho, intimidando. Né? Vigiem, permaneçam sóbrios. E é muito interessante essa ideia, né? Permaneçam sóbrios. Isso aqui não é só literalmente permaneça sóbrio. Ah, eu nunca bebi álcool na minha vida, então eu cumpri esse versículo. Não. Fique alerta, fique esperto. Porque às vezes a gente está deixando a nossa vida ir pro bueiro por causa de coisas tão bobas. E o diabo está rodeando, tentando destruir a nossa vida, e a gente está deixando, que abaixou o freio de mão e falou, vai! Como uma descida de uma montanha russa. E aí você desceu, e aí você bateu, chegou lá embaixo. E aí você fala, nossa, minha vida está no fundo do poço, sim. Você desceu a ladeira sem freio. Como antigamente a pessoa fazia aqueles carrinhos de rolimã, né? Subia no carrinho, descia a ladeira. Um negócio extremamente perigoso. Dava tanto acidente. Eu, quando era criança, já achava aquilo um absurdo. Porque era pedir para acontecer um acidente. E eu vejo gente fazendo isso com a própria vida. Descendo a ladeira sem controle, sem freio, completamente largado. E Deus tem algo melhor para nós. Deus quer que nós levemos uma vida mais sóbria. E isso não quer dizer que você não vai se divertir. A gente se diverte muito. Isso não quer dizer que você não vai poder fazer nada do que você gosta. Não, eu tenho certeza que tem muita coisa que você gosta de fazer que não faz mal nem para você nem para os outros. Mas Deus quer que você seja feliz. E às vezes a gente age que nem criança. A gente só consegue pensar um minuto na frente e não pensa que se eu fizer isso, algo horrível vai acontecer. Criança, ela vive no momento. Então, às vezes, ela vê o irmão dela ali, ela fala, eu vou empurrar meu irmão. E ela empurra o irmão e, ei, me diverti. Mas aí ela não vê que ela empurrou o irmão no buraco. E o irmão se machuca. E ela fica, ai meu Deus, o irmão se machucou. Sim, foi a consequência do ato que você fez.
É criança não pensa direito. Mas à medida que a gente amadurece, a gente tem que pensar na consequência dos nossos atos. Parar de viver que nem criança, parar de viver sem freio. Deus não quer que sua vida seja chata. Ao contrário, quando a gente serve a Deus, nós temos uma vida cheia de emoção, uma vida muito doida. Mas Deus quer que você tenha uma vida boa, não descontrolada e sem freio, desvairada, uma vida perdida, uma vida batida, uma vida machucada. Deus quer que você tenha uma vida feliz, uma vida melhor, porque você merece algo melhor. Deus te dá valor. Tanto que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Jesus na cruz é a maior prova, é a prova absoluta de que Deus te valoriza muito. Muitas vezes mais do que a gente se valoriza. Então, que nós possamos aprender não a dizer não para tudo. Eu tenho que dizer não para tudo. Não. Você pode ser feliz, você pode sair com seus amigos, você pode se alegrar, você pode dar risada, você pode contar piada, você pode viver feliz. Mas Deus quer que você pense, que você viva sóbrio, que você lute para se livrar dos vícios que te prendem, da corrente que tem no seu pé pesada. Ele quer quebrar suas correntes, ele quer te libertar. Deus não quer que você diga não para as coisas apenas, mas que você diga sim. Sim, eu posso ser livre. Sim, eu posso ter uma vida mais leve, livre dessas correntes que me prendem. Tem horas que a gente tem que dizer sim para ser livre. E tem horas que nós temos que dizer não para as coisas que fazem mal para nós. É isso que Deus tem para nós. Não é simplesmente dizer sim e dizer não, mas é ser racional, é ser sóbrio, é levar uma vida melhor e de mais valor. É isso que Deus tem para mim e para você. Que você possa entender nesta longa mensagem aqui que Deus te ama e Ele te valoriza. E Ele quer que você se valorize também. Então não ouça as pessoas ao seu redor quando elas dizem: vamos, não pensa, só vai. Porque na maioria das vezes, essas loucuras emocionais só levam futura tristeza e tragédia. Mas quando você para pensar e faz as coisas com cuidado, as coisas saem bem feitas e as coisas funcionam melhor. Deus diz que existe mais sabedoria numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. E na casa onde é festa, tá todo mundo gritando. Mas numa casa onde há luto, talvez as pessoas estejam até tristes naquele momento. Mas elas param, elas refletem e elas mudam a vida delas. E o luto talvez dure um momento, mas daqui a um tempo ele vai embora. E daqui a pouco a vida volta ao normal. Mas você que passou pela dificuldade, né? Você aprendeu com ela. Mas tem gente que não. Prefere viver na casa da festa. 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pensar, sem raciocinar. Deus tem coisa melhor para sua vida. E eu espero que você possa ter ouvido essa palavra e que você possa abrir, né, o seu coração, porque Deus te ama muito e Ele tem planos melhores para você. Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Fique na paz. Converse com o Senhor. Entregue sua vida nas mãos dele, porque Deus tem planos que são sempre melhores. Até a próxima.